Inclusive, estamos aqui, já para dar sequência ao nosso programa de hoje, ele que já é freguês, cliente, diferenciado, cliente prime aqui do nosso Morning Show, a gente adora ele, a audiência também, que é o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Vimer Boturra, que está aqui com a gente. Está um pouquinho imobilizado aqui, se a gente puder botar na... Reza, enfim, a gente recebeu informações que foi você fugindo do boi aí, pelo visto, em Minas Gerais, e acabou, enfim, tendo que se juntar a nós aqui no programa logo depois. A gente se... Enfim, estende nossos... Bom dia, é uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Rompi o tendão de Aquiles jogando basquete. Jogando o quê? Basquete, não foi? Basquete? Fui jogar basquete com um grupo de coroas, eu era o mais novo lá. Deve ter jogado contra o Chicago... Deve ter tido contra o Chicago Bulls aí, esse jogo, para realmente ter passado por essa lesão. Mas olha só, pessoal, prazer em revê-lo, querido. Como é que você está? Como é que está essa força aí para além dessa breve lesão? Não, fora isso, está tudo ótimo, tudo bem. Forte? Beleza. Então vamos para mais um papo importante aqui. Já vou acionando Dias Peixoto para ser a minha dupla em trazer o contexto mais preciso possível nessa pauta aqui que promete aqui uma discussão cabeça, até porque reflete muito das nossas ansiedades e também dos nossos dilemas nos dias de hoje. Então vamos lá. Só para trazer aqui com precisão, para todo mundo também que está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, o Morning Show segue a todo vapor. Presença ilustre de Dr. Vimer Boturra, está aqui com a gente, entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana. E olha só, eu quero propor a seguinte pergunta para quem está do outro lado. Você, por acaso, já viu o Labubu? Sim, o Labubu. Eu me refiro aos monstrinhos feios e fofos que ganharam o coração das celebridades e influencers recentemente e já até viraram polêmica na internet. Pois é, o boneco Labubu da marca chinesa Pop Mart não é só a pelúcia dos adultos. Com dentes afiados e olhos grandes e pelos coloridos, eles se transformaram em um ícone de estilo e pode custar até R$ 2.500 cada um. E olha, em contrapartida, né, Dias Peixoto, quem também vem conquistando o pedaço são os Lafufus, a versão réplica e mais acessível, dos bonecos feios e bonitinhos. Apesar de ser uma contradição, o que explica ter batido tanto na veia esse novo advento aí das réplicas Lafufus do seu contraparte aí, bem careiro, né? Bem salgado no bolso de quem decidir entrar nessa trend. Como é que tá essa história? Não, então, esses bonequinhos, eles viraram uma febre, né? The Monsters. Eles foram criados lá em Hong Kong por um estilista de sucesso, por um designer, e viraram uma febre por quê? Porque a Rihanna comprou, porque a Virgínia, porque a DKI, como vocês estão vendo, comprou. E, de repente, as influencers fizeram isso ser uma trend, um hit e algo que as pessoas queriam consumir. Eles têm uma peculiaridade. Qual que é? Você não escolhe o seu monstrinho. Ele vem numa caixa surpresa, você abre, pode ser uma raridade, um bem diferente, bem especial, ou um mais simplesinho. Os preços variam muito, chegando a custar mais, assim, de milhares de dólares, muitas vezes, para as edições especiais que depois são revendidas. E, a partir disso, esse interesse é de se levar na bolsa, André. Então, tem muita gente andando com o Hermès e o Labubu ali do lado. E isso virou um sinônimo de estilo e um sinônimo de sucesso. E como tudo que é estilo e sucesso num mundo de influencers, o que aconteceu? A versão prática, a versão mais barata e falsificada, o Lafufu. E aí, nesse final do dia, o que acontece? A gente vê uma sociedade que está viciada em tendências, muitas vezes falsificadas, simplesmente para parecer que tem um dinheiro e tem um sucesso e tem aquele último item, quando na verdade é um item até falsificado. Aí fica a pergunta, o que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Nossa, tomara que meu filho não esteja assistindo agora, porque senão já vai me pedir um negócio desse. 2.500 pau? Tem mais caros, mas agora, se quiser eu te arranjo. Vamos tentar escavar aqui um pouquinho aqui a superfície, entender o que pode estar em curso aqui para explicar essa tendência toda na tua visão, doutor Vimer. Conta pra gente. Bom, primeiro que isso não é novo. Nos anos 60, existiu o Mug, que o Chico Buarque tinha, o Wilson Simonal tinha, e virou uma febre da mesma forma. Nos anos 70 subiu o Topodídio. Então, nada disso é novo. Topodídio? É. Do que se trata esse... É um ratinho? Era um ratinho orelhudo, que ficou famoso nos desenhos, e aí as pessoas tinham o Topodídio em casa, assim por diante. Então, primeiro que não é novo, isso é muito importante. Segundo, que mostra uma necessidade das pessoas encontrar um instrumento de se fazer aceita, se fazer importante, se fazer reconhecida. Então as pessoas vão comprar o mais caro, isso obedecendo a um fenômeno chamado mimetismo humano, ou seja... Mimetismo, imitação, né? Imitação. Copiar. O ser humano tende a mimetizar êxito. Então, por exemplo, uma pessoa de sucesso tem...
as pessoas compram como se aquilo significasse o mesmo sucesso. Então, isso, a propaganda explora muito isso, né? Voltamos, né? Voltamos aqui, Mano Ferreira, às impiedosas leis econômicas, né? Se a demanda, alguém preencherá a oferta, né? Labubu, é isso. Isso é importante entender. Isso, a gente se preocupa com cada fato novo. Já foi a baleia azul, já foi não sei o quê, sempre tem um fato novo preocupando. O que significa o seguinte, a sociedade, a família, prepara uma sociedade carente, necessitando de coisas que precisam ser supridas. Porque se nós vamos ficar correndo atrás de cada fenômeno desse, nunca tem fim. Doutor Vime, agora uma coisa muito curiosa é que, assim, se a gente for analisar o material que constitui esse bonequinho, não deve custar, sei lá, R$200 no máximo. Não, nem isso. 50, sei lá. Mas é muito barato, meu filho, né? de R$50. Exato. Então, o que as pessoas o que está fazendo as pessoas pagarem não é a materialidade do objeto. Sim. É o status, né? Aquilo que ele significa. O que é que explica esse desejo humano? Por que as pessoas gastam dinheiro para simbolizar algo? Pois é, isso simboliza algo, né? Simboliza que algo está faltando para aquelas pessoas, que elas não conhecem, não obtêm reconhecimento e pertencimento por coisas produtivas, coisas efetivas, e vão buscar esses meios que são instrumentos intermediários para isso. Mas peraí, a propaganda explora muito isso. A pessoa que tem um pequeno êxito compra uma camisa com uma marquinha aqui já, não é? Eu não vou falar marquinha, mas tudo você vê lá, assim, porque mimetizando o êxito do outro. A propaganda explora isso demais. As propagandas de cigarro no passado mostravam lá o homem de Marlboro, etc. E as pessoas iam fumar o Marlboro achando que elas tinham o mesmo sucesso do homem de Marlboro. Isso é um fenômeno humano mostrando o seguinte, há algo de errado no nosso desenvolvimento, na nossa educação, na nossa formação. Mas o que causa, assim, mais, vamos dizer, eu fico indignado, é que são destinados às crianças, né? As crianças já vão crescendo com esse hábito também de, olha, o sinal de status já está em crianças que vão utilizar isso daí, que, sei lá, tem 4, 5, 6 anos. Pois é, a propaganda explora a fragilidade humana, não é? Então, o que acontece? A criança é o ponto mais vulnerável do sistema. Se teu filho pedir, você é capaz de comprar. Se você... não compro não. Não compro. Mas muita gente compra. Mas quem acabou ganhando nessa história não foram as grandes celebridades de Jesse Peixoto? Foram. E elas deram, assim, o Labubu ele foi feito como um símbolo, um chaveiro, sabe? Um chaveiro com uma estética um pouco peculiar, feito para as pessoas comprarem. Ele nem foi desenvolvido para o público infantil. Só que ele começou a virar uma tendência na figura de determinadas personalidades. Então a gente vê muito esse aspecto, né? Quando a gente tem uma celebridade internacional como a Rihanna, ou como uma celebridade nacional como a Virgínia usando, as pessoas criam um desejo. Ele é esteticamente muito diferente. Hoje até uma influenciadora foi a público ontem à noite falar que isso aí é chique é brincadeira, né? Porque é muito feio. Então tem essa questão do caricato. Nós vemos uma moda e um luxo que era muito como old money, que é aquela ideia assim, tudo fino, tudo clean, não chamando muito atenção. E nos últimos anos a gente vê uma estética mais de brincadeira, com designs que pegam caixa de ovo, sapato surrado, tem marca que tá lançando bolsa rasgada, coisas assim. A gente vê uma mudança no luxo, né? A gente vê um luxo que agora é mais brincalhão, mais ousado, e as pessoas ficando muito vítimas desse desejo. Eu fui olhar e o Labubu, eu achei o Labubu para vender em uma marca brasileira e já esgotado. Mas não deixa de ser meio bizarro, né? Vamos explorar por esse ângulo também aqui. É o paradoxo seguinte, as pessoas buscam se diferenciar fazendo algo igual ao que os outros fazem. Não, paradoxo. É o novo Reborn, então. Acabou de descrever o imitador aqui. Fiquei, enfim, basicamente, enfim, você acabou de me definir na largada da minha carreira. É isso aí. Você tem uma diferença, né? Você tem a consciência do que faz. Eu sou arrojado. Não. Eu sou destemido. Eu sou inovador. Você tem a consciência do que faz. Você tem uma intenção. Isso é verdade. O outro tem uma intenção não declarada, inconsciente, que não resolve. Eu já ia me estrangular com a carapuça, mas aqui me tiraram. Ele ia pegar um Labubu e andar. Mas isso é muito interessante. Mano Ferreira, por favor. Porque tem um pouco do que as pessoas entendem como sucesso, né? Porque como é que a pessoa entende como sucesso imitar o outro?
O que é que explica algo assim? Porque é quase como se o sucesso fosse a negação da liberdade individual, né? A negação da individualidade. Se você está só imitando o outro... Mas, infelizmente, o mimetismo humano existe de forma brutal na sociedade. A maioria das pessoas mimetizam, copiam, não é? Porque falta, na verdade, autoconfiança, falta autoestima, falta reconhecer valores em si. E as pessoas têm, é uma questão de buscar aqui contra, mas as pessoas acreditam tão pouco nas suas possibilidades que preferem fazer esse caminho. Eventualmente, como uma coisa transitória, pode até ser útil, até funcionar como uma coisa transitória. O problema aqui é separar o que é transitório do que é contínuo e crescente, incapacitante. E a diferença do que é ser e do que é parecer, né? Exatamente. Essa é a essência de tudo. Nós vivemos um momento da sociedade em que o parecer ser é muito mais forte que o ser. A ditadura do algoritmo, meu querido. A gente segue explorando aqui o que ela representa, mas ainda... Jess Peixoto, vou surfar aqui na onda dos lababus e dos seus lafufus, seus contrapartes lafufus. Essa comparação constante, né? Que acaba, enfim, todo mundo ficando refém em algum grau, acaba que pode nos tornar vítimas de algo que se chama disformia financeira, vai? Isso. Que além de prejudicar a nossa saúde mental, claro que também afeta a parte mais sensível do nosso corpo humano, que é o nosso bolso e a nossa conta bancária. Como é que você está vendo esse fenômeno da disformia financeira, Dr. Vimer Boturra? Eu acho que é dismorfia. É dismorfia. Dismorfia financeira. Então, ele está parafraseando um outro transtorno que existe, chamado dismorfia de expressão. As pessoas têm o complexo de serem feias e fazem 1000 cirurgias, etc. A dismorfia financeira é a mesma coisa. A pessoa precisa comprar, consumir. É como se ela fosse buscar, é no mesmo caminho do outro, buscar uma forma de ser reconhecida, de pertencer, e ela vai comprando sem noção e acaba comprometendo a vida. Na verdade, isso não é um próprio transtorno, é um sintoma de outros possíveis transtornos mais graves, né? E é muito comum, sempre foi. Claro. Jogadores, no jogo, em várias formas de consumo, né? É muito forte. Jess Peixoto. E eu acho que tem uma característica dessa situação, que é que as pessoas elas querem aparentar, muitas vezes, uma vida e um padrão social de vida que, de fato, a sua conta bancária não tem. Então, pegando um meme aí da internet, muitas vezes, quem já viu aquele, eu me identifico como rica, mas a minha conta no banco não é. Mas o padrão de vida no Instagram, viagens internacionais, itens como o Labubu, você comprar um Labubu, você recebe um salário mínimo, o Labubu custa R$3.000 e você compra um Labubu, você tá ali com uma dismorfia, você tá fora disso. E a minha pergunta para o doutor é a seguinte: como lidar com essa pressão, né? Porque as pessoas elas se sentem pressionadas a parecerem mais bem-sucedidas, mais ricas do que de fato são. E muitas vezes se endividam, fazem crediários, fazem dívidas aí para manter esse padrão. Como alertar alguém que pode estar indo nesse caminho e como criar uma rede de segurança para essas pessoas sem parecer só querendo ser impositivo com essa pessoa da forma como ela vive? Bom, a gente tem que tomar cuidado que muitas pessoas precisam financiar coisas para obter, precisam fazer comprometimento financeiro para comprar uma casa própria, um carro, etc. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar que todas as pessoas que fazem dívidas são pessoas que estão sim, mas bem duráveis, né, doutor? Não, sim, mas mesmo assim, às vezes as pessoas compram um BMW, um carrão e comprometem a vida toda porque querem aparentar um êxito que não tem. Então, isso é muito comum. Na verdade, nós vamos cair na essência. É a falta de autoaceitação. Eu estou buscando a aprovação do outro, mesmo que ocorra risco. Isso é muito importante. Infelizmente, ainda muita gente na sociedade, talvez mais gente, talvez maioria, precisa mais prestar conta ao outro do que atender suas próprias necessidades. Se você vai pegar os usuários de drogas, são pessoas assim. Eles dão mais importância ao de fora do que ao de dentro. E todo o trabalho das terapias, os psicólogos, psiquiatras, etc., é ajudar, até nas religiões, é ajudar as pessoas a darem valor ao de dentro, prioritário, à essência, do que ao interessante, periférico. Mas, infelizmente, a sociedade é maciçamente contaminada com isso, e há muita exploração disso. Você queira ou não queira, nós estamos criticando coisas aqui, mas essas coisas geram emprego,
geram ganho, geram imposto, aumentam o PIB, não é? São coisas que têm resultado na sociedade. O problema é a pessoa que se compromete. Compromete a sua própria vida e a vida da família, muitas vezes. Baita de uma reflexão. Baita de uma reflexão. Agora, mano, reflexão final aqui, complementando o Dr. Wimmer, e a gente segue adiante. O que eu queria era que o Dr. Wimmer nos trouxesse como lidar se um parente está com um comportamento assim. Acontece o seguinte, quem está com comportamento assim, dificilmente aceita a argumentação. E muitas vezes é sintoma, por exemplo, uma pessoa em euforia, na bipolaridade, ela gasta, compromete a vida da família inteira. Uma pessoa com transtorno borderline compromete a família inteira. Então, ou pessoa com transtorno de caráter. Então, as pessoas raramente aceitam. Como na nossa abordagem, que se faz o seguinte, você precisa pegar uma pessoa da família que tenha poder, que tenha credibilidade sobre aquela pessoa. E se tem alguém na família com isso, a gente tem a chance de ancorar uma abordagem. Se essa pessoa ser ouvida, o outro vai levar em conta. Então, o que nós temos que cuidar é profundamente da credibilidade de pessoas da família para poder acessar quem está com problema. Se não tem credibilidade, não funciona nada. E é muito difícil manter a credibilidade com pessoas nessa circunstância. Então, resumo da ópera aqui, dessa ópera espetacularmente comandada aqui pelo Dr. Wimmer. Você é diferenciado, a gente sempre te recebe aqui com ansiedade pelas suas reflexões e a sua, enfim, clareza aqui nos raciocínios. Basicamente, o resumo da ópera é, meu caro David Tarso, que se você não tiver condições de entrar na trend aí e comprar o seu Labubu, não faça isso, senão você vai ser fufu. Então, não faça isso. Não faça isso. Preserve-se. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Não precisa disso. E a Jess disse que vai comprar depois disso. A Jess está conseguindo apertar todos os meus botões aqui hoje. Vocês estão acompanhando? Eu estou vendendo um aqui. Esse é o Dr. Wimmer que a gente gosta e que a gente conhece. Não é isso? Falando em...